Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler, aleluia, do verso 14 ao 17. Aleluia. Glórias a Deus. Assim está escrito. Quem tem Bíblia pode acompanhar na Bíblia, quem não tem pode acompanhar no telão. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Pode tomar o teu assento nessa noite. Confesso aos queridos irmãos que até hoje pela manhã eu não tinha uma palavra. Eu detesto chegar quando eu ministro, chegar no domingo de manhã sem saber o que eu vou ministrar. E eu confesso aos irmãos, eu estava bastante preocupado. Eu digo, Jesus, será? O que vai acontecer, Pai? Né? Porque já teve vezes que eu pedi para o Senhor me dá uma palavra, e Deus não dava, e Deus não dava, e Deus não dava, e Deus não dava a palavra, irmãos. Daí eu cheguei no culto de noite, no meu lugar de pregar, era para outro. Daí eu entendi, para que Deus vai me dar cartucho, se é outro que vai pregar, né? Eu fiquei bastante chateado, né? Porque eu me preparei com uma outra palavra, porque daí, já que Deus não deu, eu preparei uma, né? Fui preparado. Aleluia, cheguei lá, deram para outro, daí eu quis ficar bravo, o Espírito Santo disse, eu não te dei palavra nenhuma para hoje. Daí eu digo, é verdade. Então é para mim ouvir hoje. Aleluia. E Deus fez presente naquela reunião. Amém. Aleluia. Mas hoje de manhã, conversando com a pastora, nós viemos aqui, ontem teve uma reunião especial aqui, né? E nós viemos limpar a igreja e organizar, chegamos aqui umas 9 e pouca. E nós conversamos muito, sempre sobre a palavra de Deus e coisas que Deus coloca no nosso coração. E eu sentado ali naquele lugar, da minha parte eu já tinha feito, ela estava terminando de passar um pano lá atrás, né? Eu tinha organizado todas as cadeiras, limpado, varrido um pouco, enfim. Daí quando eu sentei ali, começamos a conversar, ela ali passando pano, e veio uma palavra no meu coração. E eu falei para ela, nós temos que ter coração de servo. Aleluia. E quando eu falei isso, o Espírito Santo soprou algumas coisas no meu ouvido. Aleluia. E isso que ele soprou ao meu ouvido, eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre termos um coração de servo. Não há melhor exemplo de serviço do que o episódio em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Irmãos, aquele ali é uma quebra de paradigmas. É uma quebra de paradigmas. Quando Jesus fez aquilo, caiu os butiá do bolso dos discípulos. Caiu os cacetinhos da sacola, rolaram na areia. Os discípulos ficaram apavorados, irmãos, com a atitude de Jesus. Imaginem vocês isso aqui, queridos. Sabe quando é que foi que ele ungiu? Quando ele lavou os pés dos seus discípulos? Na última ceia. Na noite em que horas depois ele seria vendido por Judas Iscariotes. Então Jesus já estava sabendo, tanto é que na janta que tinha acontecido poucos instantes atrás, isso aqui no mesmo episódio, diante da mesma mesa em que eles partiram o pão da última ceia. Eles nem saíram daquele cenáculo, daquele lugar que tinha sido escolhido. Não era alugado, mas era emprestado para que aquela reunião acontecesse.
Eles estavam ali, eles tinham se alimentado, Jesus tinha falado verdades maravilhosas. E quase no final da reunião, Jesus inclusive já tinha declarado que um deles iria trair ele. Jesus já tinha falado isso durante a janta. E depois da janta, Jesus surpreende os discípulos. Pega uma toalha, tira a túnica que estava por cima dele, pega uma toalha. Se abaixa diante de cada um dos seus discípulos. E começa a lavar os pés deles. O próprio Jesus pegou uma bacia. O próprio Jesus pegou a água. Colocou naquela bacia. Pegou os pés empoeirados dos seus apóstolos. Tirou as sandálias, as alparcas. Colocou o pé ali naquela água. E começou a lavar. E à medida em que Jesus ia lavando aqueles pés, imaginem o pó, a sujeira. Os panos, as toalhas eram panos claros. Imaginem o estado que aquele pano foi ficando. E Jesus lava os pés do primeiro apóstolo. Jesus lava inclusive os pés daquele que o trairia algumas horas depois. Jesus, ele demonstrou um coração de servo de uma maneira extraordinária. Aquele que poderia ser apenas o Senhor. Aquele que poderia com toda alegria dizer, olha, eu estou sentindo que um de vocês, agora depois dessa jantinha aí, eu estou sentindo que um de vocês vai lavar os meus pés. Eu tenho certeza que todos os 12, talvez Judas não, mas todos os outros, aleluia, diriam, Senhor, eu lavo os teus pés. Eu não tenho problema nenhum em lavar os teus pés. Aleluia, só que eu quero que você entenda uma coisa. Jesus estava encerrando, aleluia, aqui o seu ministério terreno. Jesus já tinha ensinado eles a multiplicar pães. Jesus já tinha ensinado eles a expulsar demônios. Jesus já tinha ensinado eles a libertar os cativos. Jesus já tinha ensinado eles a curar os enfermos. Jesus já tinha ensinado eles a ressuscitar os mortos. Jesus já tinha mostrado para eles que era possível andar por sobre as águas. Jesus já tinha feito tantos milagres e maravilhas, aleluia, sobre a vida deles, aleluia. E agora você imagina, o ser mais extraordinário daquela época, Jesus sabia que estaria indo embora. O que poderia passar na cabeça de um discípulo quando o seu mestre vai embora? Uau! Jesus não está mais entre nós. Agora é a vez nossa. Vem cá que eu vou orar por ti. Não, tu é muito feio, não vou orar por ti. Irmãos, se fosse eu, aleluia, eu ia ficar metido a besta. É, não é verdade? E se fosse você, você iria para os balados? Jesus tinha ensinado tanto para eles, só tinha uma coisa que Jesus queria deixar muito gravado na mente deles para o último momento. Algumas horas depois Jesus seria preso. E ele quis ensinar que não adianta nada você ser poderoso na terra se você não tiver um coração de servo. Não adianta nada você ter todos os dons. Não adianta nada você orar e as pessoas serem curadas se você tem um coração podre e fétido diante de Deus. Deus pode até te usar, porque Ele fez uma promessa e Ele cumpre as promessas que Ele faz. Por isso que Ele usa uns caquedos que andam aí. Só que a conta está chegando para muitos deles. E seguidamente nós vemos escândalos com homens que eram considerados inatingíveis. Por quê? Porque perderam aquilo que eles não poderiam ter perdido de maneira alguma. Perderam o coração de servo.
É muito mais importante eu ter um coração de servo do que eu ter os dons de curar. Porque um coração de servo me levará ao céu. Os dons de curar podem me levar até para o inferno, se eu deixar o ego subir. É muito mais importante eu ter um coração de servo do que eu falar em línguas estranhas. É muito mais importante. Aleluia. Mas para nós falarmos acerca disso, eu quero começar dizendo que no reino de Deus há dois tipos de serviço. Há dois tipos. O primeiro tipo é servir a Deus. Há duas formas. A primeira é servir a Deus. Servir a Deus é maravilhoso, irmãos. Tem uma galera que não serve, é verdade. Mas quem já experimentou o servir a Deus, em outro lugar não sabe estar. É que nem aquele louvor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória. E a glória de quem? A glória de Deus. Então quem já pisou, irmão, no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Oh, aleluia. Quem já andou, quem mergulhou no oceano do Espírito, não aceita ir para um lugar de sequidão. Não sabe viver, não há uma outra maneira de viver. Então servir a Deus, nós não temos grandes problemas em servir a Deus. Muitas vezes é verdade que para servir a Deus a gente promete coisas para Ele, como eu faço, aleluia, e às vezes eu não consigo cumprir todas aquelas, como eu falei no início do culto. Há algumas frustrações nossas no servir a Deus, porque nós prometemos coisas para Deus que não conseguimos cumprir. É ou não é verdade? Ou é só eu que não consigo? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Só que há uma segunda forma de servir a Deus que é semelhante à primeira, inclusive ligada à primeira. Mas é uma maneira diferente de servir a Deus, que é servindo aos outros. E aí que mora o problema. É aqui que está a grande dificuldade dos nossos dias. Porque as pessoas gostam de dizer, não, quem manda na minha vida não é pastor. Eu já cansei de ouvir isso. Pastor não manda em mim. Quem manda na minha vida é Deus. Irmão, se tu não consegue obedecer o teu pastor que tu vê, tu vai conseguir obedecer um Deus que tu não vê? Quando a pessoa está falando isso, a tecla SAP, que eu já falei para vocês, que tem uma teclinha que traduz, eu já estou entendendo. A pessoa está dizendo assim, eu não obedeço a ninguém, eu sou um jumento e eu faço exatamente o que eu quero. Eu traduzo, as letrinhas vão traduzindo tudo isso. Quando a pessoa diz, o meu pastor é Jesus. Não, teu pastor não é Jesus, coisa nenhuma. Porque se teu pastor fosse Jesus, você ia ler Hebreus e lá diz que é melhor congregar. E não como costume de alguns gentios, ficar em casa dizendo que serve a Deus. Então algumas palavras servem, outras não. Então, meus queridos, aqui é que está a grande dificuldade, o grande desafio. E o servir aos outros é indispensável à nossa salvação. Porque Jesus disse, qualquer um de vós que der um copo de água a um dos meus pequeninos, estará fazendo isso para mim. Uau! Uau! Um coração de servo. Jesus estava mostrando aos discípulos
Você pode saber curar, você pode saber expulsar demônio, você pode saber pregar bem, você pode ter o dom do ensino, você pode fazer isso, fazer aquilo e fazer aquele outro. Tu pode ser o melhor pregador, o melhor pastor, tu pode ser o melhor, mas se tu perder o coração de servo, isso tudo talvez te leve ao inferno. E dita essa introdução, eu quero falar sobre 5 requisitos para termos um coração de servo. 5 coisas que são necessárias para que a gente tenha um coração que serve aos outros. Porque se o que eu fizer aos meus irmãos, eu estou fazendo ao próprio Deus, eu teria que fazer tudo com muito mais excelência do que eu tenho feito. Porque é para Ele. O primeiro requisito, enquanto eu falava com o Espírito Santo, Ele me mostrou, é que é impossível você ter um coração de servo se o teu coração não for um coração humilde. Coração de servo é coração humilde. E coração humilde, irmãos, não é de falsa humildade, que eu tô cheio de falsa humildade. A pessoa chega para você e diz assim: ai, eu não prego muito bem, eu não canto muito bem. E a pessoa canta direitinho, prega direitinho, não, ela tá tirando farinha. Para quê? Para que depois que tu deu oportunidade, aleluia, alguém vem e diga: uau, tu arrebentou. Daí a pessoa fica toda faceirinha assim. Irmão, pessoas que perderam o coração de servo. Esta falsa humildade tem enganado a muitos. Um coração humilde não se preocupa em brilhar, pois o único que brilha é Jesus. Um coração humilde, ele sabe que a glória é de Deus, mesmo que para ele fique as máculas, mesmo que para ele fiquem as dificuldades. Ser humilde é engolir a seco palavras, ofensas, críticas. Mesmo que doa. Humildade não é algo que eu alcanço e depois está no piloto automático. Não, eu tenho que fazer força para me manter num coração humilde. E entender que se eu não aparecer é melhor ainda. Sabe qual é o maior objetivo, nosso sonho do ministério, irmãos? Não é ter uma catedral. O nosso sonho de ministério não é ter a igreja maior da região. Sabe qual é o nosso sonho de ministério? O nosso sonho de ministério é vocês ser tão cheios do Espírito Santo que vocês não precisarão mais de nós, aleluia, para andar com Deus. Vocês terão as próprias experiências, aleluia. E quando alguém ficar doente, antes de nos chamar, você vai orar. E Deus vai fazer. Nós não estamos aqui para virar a muleta de você. Nós não queremos ser a cadeira de rodas que vai levar vocês aos céus. Mas nós queremos ser apenas que aqueles que estão apontando: ó, o céu é ali. O céu é lá. Vamos indo, estamos caminhando, vamos para lá. Oh, aleluia, se nós não aparecer, melhor ainda. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Oh, aleluia. O Senhor tem cobrado algumas coisas de mim, irmãos. Ele me deu algumas ideias nesse ano de 2020.
Aliás, ele está falando isso desde 2018 e eu estou empurrando com a barriga, estou pedindo para Deus mais tempo e mais coragem. Para mim começar a fazer vídeos curtos, com palavras proféticas, para a gente liberar assim pelo WhatsApp. Vídeo curtinho, 30 segundos, 20 segundos. Para que seja um vídeo pequeno e você consiga mandar para o maior número de pessoas e talvez transforme a vida de alguém. O Espírito Santo tem cobrado isso de mim. E sabe, essa é uma das coisas que eu não consegui fazer nesse ano 2020, irmãos. Eu disse, Jesus, eu não tenho nem canal no YouTube, agora a gente já tem. Né? Daí, agora, não, Senhor, é pandemia, mas agora que era o momento certo. Aleluia, mas eu disse, Senhor, eu não quero aparecer, eu prefiro, por que a Geise não faz? Ela consegue conversar legal, é porque eu disse, eu chamei a Ti. E eu tenho me acovardado, irmão, isso é uma vergonha, uma mácula para mim. Porque eu tenho dificuldade de aparecer diante de uma câmera, eu tenho. Ah, pastor, mas por que tu está transmitindo o culto online? Eu estou transmitindo o culto online, irmão, não porque eu gosto, mas porque há uma necessidade do Espírito Santo de Deus. E eu não sei se você sabia, tem gente em outro estado que congrega conosco, aleluia, não perde culto, aleluia. E Deus tem transformado em outros lugares pessoas, aleluia, e por isso já vale a pena. Porque eu gosto, não. Para mim, quanto mais eu desaparecer, melhor. Eu tenho dificuldade com isso. Então mesmo, irmãos, que o nosso filme fique queimado, que alguém falou alguma coisa, arrebentou com nós no meio diante de outras pessoas. Irmãos, eu passei por isso. Um coração humilde, ele aguenta o tranco e não fala nada. Ele segura o rojão e vai para casa chorar. Ah, mas comigo bateu, levou, então não serve para o ministério. Ah, mas comigo não tem gregre para dizer Gregório, então está precisando converter. Só tem um jeito de nós chegarmos nos céus. É tendo um coração de servo. Não há uma outra maneira, não é um método mais fácil. E Jesus comprovou que tinha um coração humilde quando ele se levanta daquela mesa, pega uma toalha e diz, agora eu vou lavar os pés de vocês. E notem que a falsa humildade, irmãos, ela muitas vezes estava nos cabeças de Jesus. Porque quando chegou para lavar Pedro, o que Pedro diz? Não, Senhor, você não vai encostar nos meus pés. Jesus olha para ele, Pedro, importa que seja assim. Eu preciso lavar os teus pés. E Pedro diz, não, no meu pé tu não lava, o meu pé tu não toca. Eu, aleluia, não sou digno que tu lave os meus pés. E então Jesus engrossa o caldo com ele e diz, Pedro, se tu não deixar que eu lave os teus pés, tu não tem parte comigo. E quando Pedro toma esse susto, ele tira aquela falsa humildade, aleluia, e ele pega, joga aquilo por terra, ele diz, não, Senhor, então não lava apenas os meus pés, lava também as minhas mãos, lava minha cabeça, Pai, me dá um banho logo de uma vez, aleluia. Um coração de servo é um coração humilde. Segunda característica, um coração de servo é um coração maleável. E aqui está uma das grandes dificuldades de nós. É um coração que pode ser trabalhado. É um coração que é capaz de receber uma repreensão e não ficar beiçudinho com um irmão. Ai, o irmão me olhou atravessado, não vou mais no culto. O irmão está precisando de coração de servo. A inventar uma fofoquinha minha agora, lambedores de ferida.
coração de servo é um coração maleável. Que quando alguém vem e mostra uma verdade para você, você tem condições de dizer: eu estou errado, mas eu vou aprender. E o coração de servo, irmãos, é mais abrangente a isso, ainda no ter um coração maleável. O coração tem que ser maleável ao ponto de eu ouvir inverdades a meu respeito e ainda assim calar a minha boca. Quantas foram as vezes que pessoas, por ignorância ou por não prestar atenção, não entenderam mensagens que eu preguei, e daí depois no final do culto, diante de pastores, a pessoa veio e me arrebentou. Eu tinha tudo para dizer: irmão, eu não sei se tu foi no banheiro em algum momento, ou tu estava olhando para a saia das irmãs, né? O irmão não entendeu o que eu falei. O que eu falei é isso: o irmão volta para a 4ª série. Sabe? Eu tinha argumentos para humilhar essas pessoas. Mas um coração de servo, ele sufoca a carne. Enquanto a minha carne clamava por justiça e por liberar uma palavra que ia arrebentar aquele irmão, chorando por dentro, eu dizia: irmão, muito obrigado. Ora por mim que eu tenho que aprender. Então o coração maleável não é só quando eu estou certo, quando eu tenho a razão, ou quando eu erro e alguém me mostra o meu erro e eu reconheço que eu errei. O coração maleável, ele também é, aleluia, quando eu estou certo e alguém está errado, vem e esfrega na minha cara. A minha reação às críticas demonstrará se eu tenho um coração maleável. Porque quando é injusto, irmão, sabe o que é que você faz? Fala para o pastor. Não, quando é injusto, você fala para o sumo pastor. Você chega em casa e vai chorar: Jesus, o Senhor sabe que o irmão não precisava ter feito aquilo, me humilhou diante dessas pessoas, Pai, mas eu entrego diante de Ti, Pai querido, isso aqui, meu Deus, e muda o meu coração. Nós temos aprendido a orar pedindo justiça, que Deus pese a mão sobre o irmão que humilhou, aleluia. Isso não é coração de servo, isso é um coração vingativo e rancoroso, e um coração maleável não pode guardar mágoas. O rancor não pode estar num coração de servo. Para mim servir a Deus, eu não posso ter nada contra irmão nenhum. E se eu porventura souber que tem algum irmão chateado comigo, aleluia, e às vezes acontece, mesmo eu estando certo ou não, eu chego e diz: irmão, eu não sei o que aconteceu, mas me perdoa. Estando certo, eu peço perdão. Estando errado, eu peço perdão também. Porque o perdão não tem nada a ver com ter razão ou não. O perdão tem a ver com liberar um peso que está sobre as vidas. E um coração de servo só serve para servir a Deus se ele não tiver rancor e mágoa e coisas que prendem. Jesus tinha um coração maleável. Tanto é que Jesus pega aquela toalha e lava os pés de Judas, sabendo que ele iria trair. Se fosse eu: miserável, tu vai me trair. Pegava o dedão e ainda torcia. Você está entendendo, irmãos? A nossa tendência natural é nos vingar. Mas um coração de servo, ele toma o dano e chora para Jesus. E eu li uma frase que eu achei uma graça. Eu não lembro exatamente, mas eu vou resumir para vocês. Ele disse assim: você sabe que tem um coração de servo quando alguém olhar para você e dizer assim: você é um bobalhão.
Porque dentro da igreja eles fazem isso, aquilo e aquele outro e tu não faz nada. Uau! Aleluia! Aleluia! Eu uso aqui o termo, os irmãos sabem. Eu uso o termo de pateta. É ter o alvará de pateta. Quantas vezes nós tivemos verdades extraordinárias para liberar sobre vidas que estão no erro? Mas tu sabe que muitas vezes a gente se cala, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm estrutura psicológica e nem mental para entender a palavra que você vai liberar. Você está entendendo? Daí eu vou arrumar um problema maior, porque a pessoa não vai ter condição de digerir a verdade que você tem para liberar. Então você tem que aguardar um outro momento, um quebrantamento na vida da pessoa, para que com o encharcado do Espírito Santo você possa liberar aquela palavra e essa pessoa tenha condições de ouvir e entender e não ficar odiando você. Ah, mas eu só falo a verdade. Eu conheço uma galera que se esconde atrás da sinceridade para magoar os outros. Eu conheço. Ah, meu defeito é ser sincero demais. Não, irmão, isso aí é crueldade. Eu teria muitas verdades para ter liberado sobre a vida de muitas pessoas, mas só no determinado tempo, quando o Espírito Santo diz, agora tu pode falar, e daí nós falamos. Saiu daí, irmão, a pessoa não tem condição nenhuma de ouvir aquilo ali e ainda assim amar você. É uma caminhada. Em terceiro lugar, um coração de servo é um coração disponível. Não basta ser maleável e não basta ser um coração humilde, ele também tem que ser um coração disponível. Que tenha esforço, determinação para os momentos. Hoje eu estava bastante cansado, irmão, agora fim de ano para nós é bem cansativo. Eu tinha todos os motivos para não vir limpar a igreja hoje, eu poderia ter dito, talvez eu limpe de tarde. Ou poderia ter convidado algum irmão para vir me ajudar. Eu sei que se eu convidasse as pessoas viriam. Mas aquilo que Deus coloca, aleluia, para nós fazer, nós temos que fazer. Pessoas até se ofereceram, eu vou contigo. Só que, irmãos, um coração de servo, ele tem que estar disponível. No tempo que é legal fazer. Mas no tempo que é ruim fazer, a gente também tem que estar disponível. Nosso irmão morreu. Esse ano 2020. Teve um infarto fulminante em casa. A esposa dele ligou para nós chorando. Pastor, eu não queria velar ele na capela ali do centro. Não dá para velar aí na igreja? Eu conheço muitos pastores que diriam, não, irmã, é época de pandemia, não tem como, tem que ficar ali, coisa e tal, e papapá. Não, nós entramos em contato com o prefeito disse que podia. Vocês acham sinceramente que era maravilhoso para nós velar alguém aqui em tempos de pandemia? A minha preguiça diria, não. Só que ter um coração de servo é fazer aquilo que também não te convém, em benefício de alguém. E naquela tarde, enquanto nós velávamos aqui o nosso irmão, a família dele tinham vários que eram de uma seita conhecida aí no Brasil. E tiveram que ouvir uma palavra de salvação e de oportunidade, uma porta que Deus abriu. Quem não tem coração de servo não consegue. Eu não posso servir só quando é conveniente. Eu não posso visitar só os irmãos em que eu sei que a irmã cozinha bem. Eu não posso visitar a casa daqueles que eu sei que vão me servir carne e deixar aqueles que vão me servir frango depois. Eu inclusive gosto muito de frango. Mas lá em casa é só eu.
Aí você não tem esse coração de servo ainda. Vai dar tempo, né? Pelo amor de Deus. É estar disponível. Não só para o que convém. É para as inconveniências também. E aqui hoje de manhã, quando eu varri aqui, eu disse para o Senhor, eu digo, Senhor, muito obrigado. Pois eu estou aqui feliz demais por estou te servindo. E Jesus, mesmo sob pressão, mesmo sabendo que iria morrer horas depois, ele fez um esforço. Você acha que Jesus, na sua carne, tinha alguma vontade de lavar os pés dos discípulos? Não, irmão, pode ter certeza que não. Só que ele venceu a carne dele, por quê? Porque ele tinha um coração de servo. Em quarto lugar, já encerrando, o coração de servo é um coração grato. É um coração cheio de gratidão. Tem pessoas que você chega do lado, ele parece o Mutley, o cachorro do Dick Vigarista. Só resmunga. Vamos tomar sorvete. Porque sorvete ali não é bom. Vamos na Disney. Não, é caro, tem que fazer passaporte, senão não dá. Vamos para Israel. Não, morrer pagando. Tudo é reclamação. Ai, tu viu, Jesus curou do câncer, mas segue feio daquele jeito. Antes de ter morrido com aquela cara. Sabe, pessoas que só sabem reclamar são ingratos na essência. E sabe que tipo de gratidão eu estou falando? A gratidão pelo serviço na casa de Deus. E eu não preciso ser grato porque eu vou receber uma recompensa, bem pelo contrário. É a gratidão apenas pelo privilégio de poder fazer por Jesus. Se ninguém vê, ninguém precisa ver. Aquele que tudo vê está olhando. Ah, mas eu vou dar oferta para o pastor, ninguém vai ver. Eu gosto de fazer um negócio. Sinto de abençoar a vida do pastor. Olha aqui, igreja. Oh, minha oferta, receba. Pá. Queimar no fogo do inferno. Pessoas que querem fazer as coisas para aparecer. A gratidão envolve eu ser grato pelo serviço, não pela recompensa. É ser grato pelo serviço e não pela recompensa. E entenda, tudo aquilo que nós fazemos no oculto, Deus vai nos recompensar. O próprio Deus vai. Mas aquilo que eu faço diante dos homens, aos quatro ventos, sabe que recompensa eu terei? Os aplausos de homens. É o máximo que eu terei. Quando eu chegar diante de Deus, eu vou dizer, e aí, Jesus, qual é a minha coroa? Qual é o tamanho dessa grandona e a minha? Meu Deus do céu, como é que eu vou carregar? Ele diz, não, filho, tu não deu nem para fazer coroa. Coroa, toma aqui esse chaveiro. Toma aqui esse chaveiro e cuida para não perder, Senhor. Eu só vejo a argola e a corrente. Não, mas olha, bem na ponta tem uma coroinha ali, ó. Eu deixei a argola para te não perder. Senhor, por que o meu galardão é tão pequeno? Porque tudo o que tu fez para aparecer diante de homens. E quando alguém aplaudiu você, o teu galardão estava lá. Então seja grato, um coração de servo é um coração grato, não porque vai receber alguma coisa, mas é um coração grato, aleluia, pelo privilégio de poder fazer para o Senhor. Jesus demonstrou gratidão, pois ele louvou a Deus pelo privilégio de poder lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse, olha, isso aqui é tão maravilhoso que eu estou ensinando vocês, que vocês têm que fazer isso nos pés dos outros. Uau!
E em último lugar, aqui eu encerro. Oh, aleluia. Um coração de servo é um coração altruísta. É um coração que pensa muito mais nos outros do que em si mesmo. É um coração encharcado de amor, porque a única coisa que pode fazer eu pensar mais no outro do que em mim é eu amar este alguém. Eu faço de tudo pela minha mulher e pelos meus filhos. Uau! É semelhante este amor que Jesus quer que você tenha pelos outros. É um coração que pensa no outro. E você sabia qual é o nosso chamado como cristãos? Sim, você tem um chamado. E o teu chamado é para servir as pessoas. Então eu e você temos um chamado. E é o de servir. E por várias vezes nos evangelhos você vai encontrar Jesus dizendo: aquele que quer ser grande no reino de Deus, aqui seja o menor. Se você quer ser Senhor no reino de Deus, aqui sirva a todos. Então um coração de servo é um coração que ama os outros e pensa nos outros. E se importa com os outros. Tem empatia. Não pode ver alguém sofrendo, se não tem condições de ajudar, pelo menos o joelho cravado no chão, está clamando por aquela vida. Um coração de servo precisa amar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como o símbolo que tine. Poderia até colocar o meu corpo para ser queimado, mas sem amor, de nada valeria. Amar é a principal característica de um coração de servo. Você não faz porque é conhecido, você não faz porque é amigo íntimo, você não faz porque você vai receber alguma coisa em troca, você não faz. Tem gente que só é educada com gente rica. Com os outros é um cavalo. Se é para pregar Jesus, ele quer pregar só para quem tem grana. Quer ir orar, só vai nas fábricas. O irmão coitadinho está lá com um armazenzinho falido, precisando de uma oração de milagre. Não, ele não vai. Por quê? Porque ele sabe que se ele for lá, ele ainda vai ter que deixar um dinheirinho para ajudar. Mas não, no irmão que está bombando, ele quer ir lá orar. Irmãos, isto não é amor, isso é amor a si mesmo. E nisto o inferno vai estar lotado de pessoas que amam a si mesmo. Um narcisismo espiritual. Pessoas que adoram a si mesmos. Que gostam tanto de si. Isso é idolatria, irmãos. Gostar mais de si mesmo do que de Deus. Toda e qualquer coisa que você gosta mais do que Deus se torna idolatria. Mas um coração de servo é um coração que não se importa em ficar com as sujeiras dos outros. No final daquela lavagem, o único deles que estava sujo era Jesus. O único que estava sujo era Jesus.
E ele não pediu para que nenhum deles lavasse seus pés. Pois ele estava ensinando: daqui a algumas horas vocês já não me terão mais. Mas o que eu vos ensino vai ficar gravado na tábua do coração de vocês. Tenham um coração de servo, senão todo o resto não valerá de nada. Quantas vezes nós ouvimos frases do tipo: vocês investem em pessoas que só tiram de vocês, não dão nada para a igreja. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Irmãos, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para levar pessoas aos céus. A nossa preocupação é muito mais com a tua vida espiritual do que com a tua vida financeira. Não me interessa se você dá dízimo ou não dá. Tanto é que os irmãos sabem aqui quantas vezes a pessoa diz: ó pastor, tô apertado aqui, ó, eu não sei se eu pago a luz ou dou o dízimo. Eu digo: irmão, o que que tu me ligou? É porque tu já decidiu. Paga a tua luz, né? Se o devorador seguir pegando aí, o que eu vou fazer? Né? Paga a tua luz. Porque se eu disser: dá o dízimo que Deus vai mudar, você vai trazer o dízimo contrariado, Deus não vai aceitar, o dinheiro vai ficar aqui na igreja e tu vai, que devia uma luz, daqui a pouco tu está devendo duas. E vai ficar com raiva do pastor e da igreja que só quer o teu dinheiro. Então quando a pessoa me pergunta, aleluia, porque nós abrimos esse ministério aqui, desse tamanho. Esse aqui é o primeiro prédio que nós temos. Alugado, pagando um aluguel caro. Compramos com essa cadeira aí, não tinha cadeira branca. Nós abrimos com essa aí que você está sentado. Ah, não tinha forro. Não, nós abrimos. Quando nós abrimos já tinha esse forro aqui, que também saiu o olho da cara. Ah não, mas o lustre não tinha. Não, quando nós abrimos, irmão, eu entrei com isso aqui abrindo, devendo tudo. E sabe quantas pessoas tinha na igreja? Tinha umas 12 ou 13. 200 cadeiras para 12 ou 13 pessoas. Mas eu sei em quem tenho crido. E o Deus que disse que cobriria a conta, que pagaria o cheque, aleluia, o Deus que fez isso. Hoje, para a glória de Deus, está tudo pago para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Estamos pagando só o som e a mesa de som que a gente trocou agora há pouco tempo. Aleluia, por necessidade. Aleluia. E Deus tem cuidado de nós em tempo de pandemia. Deus tem feito milagre. Então eu não estou preocupado com o teu dinheiro, irmão. Eu não estou preocupado com o teu dinheiro. Eu estou preocupado se você, aleluia, tem um coração de servo ou não. Essa é a minha preocupação. Aleluia. Vamos colocar de pé que eu quero orar contigo. Jesus não se importou em ficar com a sujeira dos outros, irmãos. Vai ter vezes que eu e você, por ter um coração de servo, nós ficaremos somente com as batalhas dos outros. Sabia? Sabe quando você está tranquilo em casa, alguém te liga: pastor, vem aqui, ora por nós estamos mal. Daí você vai lá, ora. A gente não costuma dizer. A gente vai lá, ora, entra em batalha espiritual, guerra, jejua, batalha. A pessoa: uau, pastor, olha, melhorou, que bênção. E a gente sai de lá arrebentado, com dor nas costas, meio torto, com um peso. Aleluia, chega em casa tudo esculhambado. A Geise às vezes vai orar por pessoas, chega em casa mal. Aleluia. Ah, bem, olha, tô carregada. Meu Deus do céu, parece que um peso que estava na vida daquela pessoa veio sobre mim. Aleluia. E isso só aguenta quem tem um coração de servo, irmão. E se fosse porque nós queremos dinheiro, tu acha que eu ia me meter nessas batalhas aí se o meu negócio é dinheiro? Quem é que vai querer brigar com Satanás sem ter uma faca na mão? Brigar com o capeta? Quem é que vai querer?
para não ganhar nada. É só quem tem um coração de servo, irmão. É a história do Pateta. Quando as pessoas nos chamarem de bobos e bobalhões de Jesus, é porque elas estão reconhecendo em nós um coração de servo. E não é quando eu acho, é quando os outros acham. E não é pelo que eu falo, é pelo que os outros veem. Aleluia. A palavra falou contigo, aonde você estiver, levanta a sua mão, eu quero orar por ti, aí mesmo. Você não precisa sair do teu lugar. A palavra falou contigo, vamos orar. E enquanto nós oramos, você pegue e fale para o Senhor Jesus aquilo que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Diga para Ele. Tome uma decisão, não espere o ano que vem. Hoje é a noite de Deus mudar o que precisa ser mudado na tua vida. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, na beleza da tua santidade, nós estamos aqui. O Senhor é bom, é extraordinário e tem falado grandiosamente conosco nessa noite. Oh Pai querido, nós clamamos por ter um coração de servo. Um coração, Pai querido, que seja maleável, um coração que seja humilde, um coração que seja grato. Aleluia, oh aleluia, nós clamamos a Ti, Senhor, por termos um amor fraternal, um altruísmo. Oh Espírito Santo, e uma disponibilidade em fazer a Tua obra. Oh Pai querido, muda-nos, muda em nós. Nós clamamos, Pai querido, por mudança interna, por mudança dentro do nosso próprio coração. Nós não queremos viver para nós mesmos, nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos viver para a Tua glória. Santo Espírito de Deus, nós clamamos nessa noite. Oh aleluia, oh aleluia, que esta palavra queime nos corações essa noite, e que a Tua voz seja ouvida, aleluia, nos corações, nas vidas das pessoas. E que possamos, Pai, ter o desprendimento para fazermos a Tua obra, quando for conveniente e também quando não for, quando o lugar for bom ou quando for num lugar ruim. Nós queremos estar disponíveis para Ti, Senhor. Ah, meu Deus, molda o nosso coração conforme o Teu. Molda a nossa vida conforme a Tua. Pois nós queremos brilhar para a honra e glória do Teu nome em meio às trevas. Uma luz que venha a guiar os perdidos. Nós oramos nessa noite, Te glorificamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.